Olá pessoal, meu nome é Caio do canal Código Vazado e sejam bem-vindos a mais um vídeo, ok? Bem, no vídeo de hoje a gente vai estar falando a respeito aí de tudo que você precisa saber para manipular imagens com CSS, né? Então, uma dificuldade que a galera tem aí quando se trata de manipulação de imagens com CSS é, por exemplo, manter a qualidade da imagem, né, fazer com que essa imagem, por exemplo, caiba dentro de um container e não perca a qualidade, né? Por exemplo, ela está criando um catálogo de produtos, por exemplo, e ela cria um card lá e e ela acaba tendo dificuldade de manter as imagens padronizadas ali e com a qualidade boa, né? Padronizada em questão de dimensão, de tamanho, né? Então a gente vai estar falando aqui a respeito, né, de imagens, né? E vamos dar exemplos aí de como solucionar, né, esses problemas, ok? Bem, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito de dimensão, né, e de proporção, né, de dimensão, né. Bem, o que acontece? Eu tenho uma imagem aqui na qual eu vou estar trabalhando com ela, ok? Que ela está aqui nessa pastinha, que é essa img.jpg, né? E se nós clicarmos com o direito nela aqui, eu vou estar deixando ela para download se você quiser, ok? Ela tem aqui, se nós virmos em detalhe, ela tem aqui nessa propriedade de dimensões, né? A dimensão nada mais é do que a largura e a altura da imagem, né? É o quanto ela ocupa em pixels uma tela, né? Então essa imagem aqui, ela vai ocupar 1000 pixels na horizontal e 1000 pixels na vertical. Lembrando que dimensão é diferente de resolução. Mas o que é que eu quero que você entenda aqui? Eu quero que você entenda a respeito de proporção, ok? O que acontece? Essa imagem ela é 1000 pixels na horizontal por 1000 pixels na vertical. Isso significa que aqui nós temos uma proporção de dimensão 1 para 1, né? Ou seja, a cada pixel renderizado na horizontal, você vai ter um pixel renderizado na vertical, né? Então, se eu quiser, por exemplo, redimensionar essa imagem e manter a proporção dela, né? Por exemplo, eu quero redimensionar ela para 500 pixels de largura. Logo, a minha altura também vai ter que ser 500 pixels de altura, né? Para eu manter a proporção. Eu quero redimensionar ela para 216 pixels de largura. Se eu quiser manter a proporção perfeita, a altura também vai ter que ser 216 pixels de altura. A gente vai estar vendo um pouco disso, ok? Mas é basicamente isso sobre proporção, ok? E o CSS, né, o HTML, o browser, ele calcula automaticamente essa proporção, né? Então aqui, basicamente eu vou estar tirando essa estilização aqui, ok? Que eu deixei para o início do vídeo. E a gente vai estar trabalhando com imagem, ok? Então aqui está a minha imagem, basta eu descomentar ela e ela vai aparecer lá na tela, ok? Então agora eu vou falar a respeito do comportamento padrão quando você coloca uma imagem, né, para o browser renderizar, né, sem setar nenhuma propriedade de tamanho, né, de dimensão, né, de largura ou de altura, né. Então eu vou descomentar essa imagem, né, e vou ir no meu browser, né. Então tá aqui ela, né. O que acontece? Por padrão, se você apenas colocar a imagem, ela vai se expandir, né, toda a dimensão dela, né? Então no caso aqui, essa imagem ela está sendo renderizada, né, e o espaço que ela está ocupando em pixels é 1000 pixels na horizontal e 1000 pixels na vertical, né? Se eu apertar F12 aqui, né, eu não gosto de usar esse, só um instante. Vamos ver aqui onde é que eu coloco. Aqui é bottom, pronto, perfeito. Para baixo, ok. Então se eu inspecionar essa imagem aqui, ó, vocês vão ver, né, que o tamanho dela renderizada é de 1000 por 1000, né? Então ela está ocupando aqui 1000 pixels na horizontal e 1000 pixels na vertical, ok? Então, como eu falei, né, o comportamento padrão quando você coloca uma imagem, ela se expandir toda, né, toda a dimensão dela, independente se ela tiver, por exemplo, dentro de um container, né? Se eu colocar, né, independe, ou seja, por exemplo, eu posso colocar esse container aqui, né, uma div com 30 pixels, por exemplo, né, 30 pixels, que é muito pouquinho, né? E se eu vir no meu browser,
nada mudou, né? Ela não se restringe ao container, né? Para isso, para ela ficar do tamanho do container, eu teria que dar o widget dela de 100%, né? Aí sim agora ela ocupa, né, ela vai ocupar aqui, né, porque porcentagem no CSS, né, ela é relativa, né, ao componente pi, né? Então 100% aqui é igual a 30 pixels, né? Então, e aqui como a gente não setou uma height, a height está automático, mas automaticamente foi calculado a proporção, né, que seria a proporção perfeita, né, a proporção aqui de altura, né, de dimensão, né, como tem 30 pixels na horizontal, né, ela está renderizando 30 pixels na horizontal e tem que manter a proporção, né, também vai ser renderizado 30 pixels na vertical, né. Mas a gente vai mexer um pouquinho aqui com a altura também para a gente poder, né, entender mais a respeito do que acontece, né, quando você quebra essa proporção, né, que obviamente você já sabe, né. Então, ok, então eu vou tirar essa propriedade aqui, né. Então, outra coisa aí que eu quero que você entenda, né, o comportamento padrão de quando você insere uma imagem no browser, né, no HTML, é que ela vai sempre ocupar o tamanho dela, né, ela vai se expandir em toda a dimensão que ela pode, né. Então aqui no caso 1000 por 1000, né, dessa imagem. Bem, agora a gente vai começar a brincar um pouquinho com as propriedades aqui de largura e altura para a gente poder começar a quebrar essa proporção e vocês verem, né, a imagem sendo distorcida, né? Então, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou dar aqui o tamanho dela de, sei lá, de 500, né? E a altura dela de 100, né? Nós vamos aqui, né? Deixa eu dar 200. Ok. Então aqui nós estamos quebrando a proporção dessa imagem, né? Por quê? Para manter a proporção aqui, ou teria que colocar o widget para 200, para ficar 200, 200, olha só, a imagem não está distorcida, não perdeu a qualidade, né? Ou teria que deixar aqui 500 e colocar height 500, né? Basicamente isso. E daí eu mantive a proporção de novo e a imagem está com a qualidade perfeita, né? Mas eu vou brincar um pouquinho aqui com essa distorção, né? Então, quando você quebra a proporção, a imagem, né, ela distorce, né? Você tem que ela fica esticada, né? Ela perde a qualidade, né? Só que existe um problema que é, por exemplo, quando você quer colocar essa imagem dentro de um container e você tem que redimensionar, mas aquele container acaba quebrando a dimensão, a proporção da imagem, né? Como que você conserta isso, né? Bem, para você consertar isso, né, em vez de você redimensionar a imagem, o que você tem que fazer, na verdade, é cortar a imagem, né? Como você faz isso, né? Eu vou ter que ir no Photoshop? Não, né? Você tem propriedade CSS para isso, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é com que essa imagem ela se comporte como se fosse um container, né? Ou como se fosse um background, né? E para isso a gente vai usar uma propriedade chamada de Object Fit, né? Então eu vou criar aqui um container para essa imagem, uma div, e eu vou dar um style para ela aqui, né? De widget de 300, né? Eu vou dar a mesma 500 por 200, 500 pixels. E height vai ser 200. Aqui vai ser CSS inline mesmo, ok? Sem problema nenhum. E essa imagem aqui eu vou colocar ela dentro e vou colocar 100%, né? 100%. 100% e a height 100%. Então, 100% aqui ela vai ter 500 pixels e 100% aqui ela vai ter 200 pixels. Ok, continua a mesma bosta, né? Continua distorcida do mesmo jeito, né? Então, para resolver esse problema aqui, na verdade a gente vai, né, usar a propriedade chamada de Object Fit, né? E o valor cover, né? O valor cover ele coloca essa imagem como um background nesse componente pi, né? Então olha só o que vai acontecer. A imagem está com a qualidade novamente perfeita, né? Por quê?
Porque aqui a imagem ela não está sendo redimensionada. Na verdade, ela está sendo cortada para caber dentro desse container, né? Então, olha só, eu vou diminuir aqui o tamanho para ficar bem mais claro que a imagem está sendo cortada, ou seja, partes da imagem está sendo cortada. Então, vou colocar aí para 300 para 80. Olha só, enquanto que na imagem original, né? Deixa eu abrir ela aqui, né? Redimensionar. Vamos esperar um pouco, né? Por exemplo, na imagem original aqui, eu consigo ver essa pedra aqui à esquerda. Aqui eu não consigo, porque ela está sendo cortada, né? Eu não consigo, por exemplo, olha essa pedra aqui, eu não consigo ver essa parte aqui, né? Eu só consigo ver o início dessa pedra aqui, que eu acho que deve ser essa daqui, ó, né? Então, aqui é a diferença, né? Com a propriedade Objective-Fit, você não redimensiona a imagem, você corta ela para caber dentro de um container, e assim ela não perde a qualidade, né? Então, eu vou crescer de novo um pouquinho aqui, né? Para cá, olha só, a imagem que ainda está sendo cortada, está vendo? Porque é 1000 por 1000, né? Que ela só está 500 por 300. Então eu vou abrir de novo, eu vou abrir de novo essa imagem aqui, mas vocês percebem que mesmo quebrando a proporção, na verdade nós não estamos quebrando a proporção, mas vocês entendem o sentido aqui, né? Ela não está perdendo a qualidade. Olha só, essa pedra aqui está sendo cortada, tá vendo? Ó? Não dá para ver a imagem toda. E aí você tem propriedades que você pode meio que mexer no posicionamento, né? Meio não, você pode mexer, por exemplo, usar a propriedade Object Position, né? Então, por exemplo, eu quero colocar mais para bottom. Olha só, agora eu consigo ver aqui, né? Porque ela está renderizando, né? Mais a parte de baixo do que a parte de cima, né? Ela não tá, o padrão é centralizado, né? Então agora eu consigo ver toda essa parte aqui de baixo, né? Se eu colocar o padrão, que é Center, olha só, Center, ela vai voltar a mesma coisa, né? E agora a gente não pode ver mais essa parte de baixo aqui, né? Então, cara, lembrando também, outra coisa que eu quero falar é que para essa propriedade Objective-Fit funcionar, ok? Você precisa setar o tamanho e a largura, o tamanho e a altura da imagem, ok? Não precisa ser por essas propriedades aqui, pode ser pelo CSS mesmo, ok? Então, deixa eu ver quantos minutos aqui, 12 minutos já. Então, é isso sobre imagem, ok? Bem rápido e bem didático. E eu vou estar trazendo aí um exemplo prático onde a gente vai estar criando aí uns cardzinhos de produto, ok? E vamos estar colocando imagens de diferentes proporções, de diferentes dimensões para caber ali dentro sem perder a qualidade, né? Então é isso aí.